aleluia. Glórias a Deus. Quero saudar a amada igreja na paz do Senhor, amém? Amém? Quem está feliz de estar na casa de Deus? Aleluia, né? Glórias a Deus. Mais um culto na casa do Senhor, onde nós tiramos um tempo para adorar o nosso Deus. Em louvores, em oração, na palavra do Senhor. Em todo o tempo estamos adorando o nosso Deus. Deus se agrada da nossa atitude, do nosso tempo disponível, de vir à casa de Deus, nos fortalecer no Senhor e sairmos daqui renovados pela presença do nosso Deus. Irmãos, estamos iniciando essa quinta-feira que nos fala sobre visão,
procedam e se acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Aqueles que leem a Bíblia sabem da grande missão que foi incumbida para Moisés. Moisés, descendente do povo hebreu, descendente da família de Jacó, um homem escolhido por Deus. Aí nós vamos ver que missão, ela nasce no coração de Deus. Quando nós conhecemos e nos deparamos com essa narração aqui neste contexto sobre a vida de Moisés, nós concluímos que Deus tinha uma grande missão na vida de Moisés. Deus contaria com Moisés para essa grande missão. E a missão não nasce no nosso coração. A missão, ela nasce do coração de Deus e desce até o nosso coração. E quando nós entendemos a verdadeira missão, nós começamos a caminhar dentro de uma visão de Deus. Então, primeiro nasce a missão que vem do coração de Deus. Deus nos dá a sua visão e nos alinha com o seu Espírito. Dentro de
numa boa casa, com uma boa comida, num bom conforto, mudou totalmente o quadro, a situação que ele vivia. Mas chegou num determinado tempo, Moisés, ele se sente fora daquele contexto, e a Bíblia vai nos dizer que ele mata um egípcio, ele se sente ameaçado por ter feito aquilo e vai para o deserto de Midian, e lá ele fica 40 anos. Nestes 40 anos ele casou, teve 2 filhos, ele não deixou de ter vida com Deus, ele não deixou de estar dentro do propósito de Deus. A Bíblia vai dizer que aos 80 anos, Moisés, ele retorna ao Egito. Aquele que um tempo atrás ia ser morto, retorna ao Egito com a missão de tirar aquele povo que estava sendo escravizado. E a Bíblia vai nos dizer que este homem fala para Deus, ele tem um encontro com Deus na sarça, ali na sarça ardente. E ele expressa, ele fala para Deus que ele era um homem que não era eloquente, que era um homem que tinha a sua língua pesada. Em outros estudos falam que Moisés era gago. Mas em tudo isso nós podemos entender que Deus não escolhe capacitado, mas Ele capacita os escolhidos. Eu creio que cada um de nós que está aqui esta noite é um escolhido de Deus. Eu creio que nesta noite Deus tem uma missão com cada um de nós. Não é em vão que nós estamos neste lugar. Não estamos aqui como meros figurantes, assistindo uma palestra e depois vamos para casa como se nada tivesse acontecido. A nossa vida com Deus dentro desta missão e deste propósito tem um objetivo, é nós vermos as coisas como Deus vê, é alinhar os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus, é alinhar o nosso coração com o coração de Deus. E a Bíblia vai nos dizer que, vai nos contar toda a história sobre esse processo de Moisés tirar o povo da escravidão. A Bíblia nos diz que o povo cresceu muito, o povo hebreu. Eram muitos homens, muitas mulheres, mas eles estavam ali estagnados, eles estavam ali acostumados com os problemas, com as dificuldades, e saíram fora do propósito, do contexto que Deus tinha para cada um deles. Sabe que às vezes acontece isso com qualquer um de nós, que nos deparamos estagnados em meio a problemas, dificuldades, e acabamos nos acostumando com os problemas corriqueiros que fazem parte da nossa vida, e começamos a sair fora do propósito de Deus. E Deus fala com Moisés para ele ir falar com Faraó. E ele vai e fala com Faraó. Deus endurece o coração de Faraó. A maioria de vocês conhece essa história. Até chegar o dia que Faraó cede e diz: eu não aguento mais ficar com vocês no nosso meio. É tanta desgraça que acontece enquanto vocês estão aí. E vão servir o Deus de Israel de vocês, mas vão embora daqui. E este povo sai marchando e entendendo que iam para uma terra que mana leite e mel. Eles sabiam da promessa, Deus tinha feito uma promessa para eles, assim como eu e você sabemos que há uma promessa sobre a nossa vida. E se você não sabe que há uma promessa sobre a sua vida, é só você começar a ler a Bíblia, fazer um estudo, aí você vai ver que as mãos do Senhor, elas estão estendidas sobre a sua vida, que Deus tem uma promessa sobre a sua vida, e que Ele é fiel
fiel para cumprir. Ele prometeu e é fiel para cumprir. A promessa não é só para esse povo que está inserido neste contexto, mas a Bíblia vai nos dizer que Moisés conduz este povo dentro desta missão, alinhado com a visão de Deus, sabendo para onde estava indo. E a Bíblia vai nos dizer que Deus muda o percurso nesta caminhada até chegar ao Mar Vermelho. Deus poderia ter dito para eles ir por um caminho mais curto, mas Deus fez eles darem uma volta maior para preservar a vida deles, porque neste trajeto mais perto tinha muitos exércitos, tinha muitas pessoas más que iam acabar estragando esses planos. Mas como Deus conhece o dia de amanhã, como Deus sabe de todas as coisas, Deus manda eles ir por outro caminho, e eles se deparam em Pi-Hahirote, bem pertinho do Mar Vermelho, aproximadamente 400 quilômetros da terra prometida. Pi-Hahirote significa beco sem saída. Pi-Hahirote significa beco sem saída. E aí você vai ver a narratória do povo dizendo: mas Deus, o Deus de Moisés, nos tira do Egito, onde nós tínhamos comida, aonde nós podíamos dormir de noite, descansar nosso corpo, e Deus nos tira de lá para morrer aqui no deserto. Será que não há túmulos? Será que não há sepultura em Israel? O que nós entendemos com isso? Pessoas que estavam com a sua visão desalinhada. Por isso que nós vimos na igreja muitos crescendo, muitos desenvolvendo o seu ministério e outros ficando para trás. Irmãos, me pergunta se isso é o desejo de um líder, se isso é o desejo do anjo da igreja, do pastor da igreja, que uns vão lá na frente e outros vêm atrás. O pastor, ele gosta, ele quer, ele deseja, ele almeja que as ovelhas andem junto, debaixo da sua visão. Por isso que muitas das vezes uns desenvolvem o seu ministério, crescem, e outros ficam de mimimi, de picuinha. O fulano chegou ontem e já está lá pregando, já está falando das coisas de Deus. Irmãos, temos que entender que a missão é para cada um de nós. Se nós formos ver a narratória da saída do povo do Egito até a terra prometida, vocês vão ver que a maioria do povo ficou prostrada, morreu no deserto. Tinha uma promessa, Deus iria cumprir, claro que iria, mas aquelas pessoas que estavam inseridas dentro desse propósito acabaram não cumprindo com o chamado de Deus. Assim é na igreja do Senhor. Pessoas que não estão na visão, pessoas que estão desalinhadas com o Espírito de Deus, pessoas que não conhecem os verdadeiros valores, os princípios sobre a palavra de Deus, e acabam se desviando por bobagem, por besteira, por picuinhas, dissensões, discórdias, ciúmes, invejas. Assim era lá na igreja de Coríntios, quando Paulo pregava. Paulo teve que mandar a segunda carta para aquele povo, porque havia muita dissensão, muita discórdia. Eu quero do meu jeito, eu faço assim, eu acho assim, a minha opinião é essa, eu acho que esse modelo serve, esse modelo não serve. Dentro dessa missão, irmãos, nós não temos que achar nada.
sentido. A nossa opinião, ela tem que estar embasada na palavra de Deus. Se a tua opinião não estiver de acordo com a palavra, fique com a tua opinião, guarde ela, engole ela, toma com um pouquinho de água, e ore depois, e no outro dia, fale com Deus, ou fale com Deus na mesma hora: Senhor, eu preciso alinhar a minha vida, a minha visão com a tua visão. Eu preciso estar inserido nesta missão que tu tem para mim neste tempo. A nossa vida, ela é cheia de ciclos, irmãos. Sabe por que este povo não avançou? Porque o ciclo que estava determinado para eles, a etapa, a jornada, não se concretizou, porque eles ficaram a maior parte do tempo murmurando, se apegando em pequenas coisas e deixando de caminhar segundo a visão de Deus, segundo o propósito de Deus. Era para todos desfrutarem daquela terra prometida, era. Foi Deus que tirou eles do contexto dessa história? Não. Vamos ver que foi eles que saíram por vontade própria. Foi só Moisés se afastar um tempo para orar no monte, 40 dias e 40 noites, foi o suficiente para aquele povo levantar um altar de adoração aos demônios, aos deuses. Então nós temos que ter a maturidade, a consciência do porquê que nós estamos aqui, nesse tempo, nesse momento. Eu fiquei 10 anos em outro ministério, foi bênção, serviu para o meu crescimento, para a minha maturidade. Ajudei lá, sabia o que eu estava fazendo, sabia. Mas hoje é um tempo novo que Deus preparou para mim. É um tempo novo que você está vivendo aqui neste momento. Eu não sei o dia de amanhã na sua vida, mas Deus sabe. Então viva este momento, este tempo intensamente alinhado com a visão de Deus, dentro desta missão que Deus tem para a tua vida e também para a minha vida. E nós vamos ver que este povo se depara, se acha dentro de Piairote. Como eu falei, Piairote, beco sem saída. E o povo já começa a murmurar e falar do líder. A primeira coisa que acontece dentro de uma igreja que não tem visão é começar a falar da liderança. Porque as pessoas não estão inseridas no contexto, não estão inseridas dentro da igreja, estão aqui, mas a sua mente está lá fora, estão aqui, mas a sua mente está nos problemas, a sua mente está nas dificuldades, e acabam apontando o dedo para um, para o outro, julgando um e julgando o outro, deixando de estar alinhado com a visão de Deus. Sabemos que a pressão neste momento era muito forte. Imagina vir um exército de Faraó atrás de você para te matar. Mas quando Deus muda o curso deste trajeto e coloca este povo em Piairote, um beco sem saída, onde que diz que era montanha de um lado, montanha de outro, o mar à frente e o exército atrás. Tem vezes, irmãos, que nós se vemos num beco sem saída. Eu já me vi num beco sem saída. Tem vezes que eu falei para Deus o que eu faço, para onde eu vou, como agir. Mas quando temos a visão do reino, quando sabemos da missão que Deus tem na nossa vida, e quando entendemos os valores de tudo isso, nós ficamos na dependência do Senhor.
É como se nós disséssemos: Senhor, daqui para frente eu não posso fazer nada. Mas eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei que tu pode fazer o impossível acontecer. Quando este povo se sente acuado ali em Piairote, um beco sem saída, Deus fala para Moisés: diz para este povo que marche. Diz para este povo que marche. Irmão, eu não sei o teu problema. Eu não sei se você está num beco sem saída ou não. Eu não sei qual é a dificuldade. Se tem perseguidores atrás do teu ministério, atrás da tua vida, atrás do teu trabalho. Eu não sei se tem montanha à tua direita, à tua esquerda, se tem um mar vermelho à tua frente. Mas uma coisa eu te digo: continue marchando, porque aquele que te alistou neste exército, ele é fiel para cumprir na tua vida. E a Bíblia vai nos dizer que Moisés dá ordem para que o povo marche, e este povo começou a marchar. E vocês sabem a história, que Moisés chegou ali, tocou com o bordão, com o cajado nas águas, e as águas se abriram. O povo não entendia qual era a estratégia de Deus, qual era a visão naquele momento. A visão deles era de morte, acabou meu ministério, acabou meu casamento, acabou minha vida. Quantas pessoas que a gente conhece ou conheceu, ou que a gente relata nos noticiários, que estão em Piairote, que estão num beco sem saída, e acabam tirando a sua vida, entram num estado de depressão, aflição, angústia, porque não estão alinhados com a visão de Deus. Mas o que tudo isso tem a ver com missão? Aí que nós entramos nessa história. A minha missão e a tua missão é evangelizar, é trazer os nossos irmãos que estão perdidos, as ovelhas que estão perdidas. Cada um de nós como missionário, se cada um de nós convidasse um amigo, uma pessoa, nós poderíamos encher esses bancos. Não precisa eu ir lá e convidar 30, mas se cada um de nós nos esforçar, eu creio que 2022 vai faltar lugar desta igreja, em nome de Jesus Cristo. Então naquele momento eles não entendiam a visão de Deus, não estavam alinhados com o Espírito de Deus, sendo que Deus, a sua presença era notória no meio do povo, porque Ele se manifestava com uma coluna de fogo de noite para guiar o povo, e com uma nuvem de dia. A presença de Deus dirigia os passos daquele povo. E aí, quando as pessoas se sentem num beco sem saída, perguntam: onde tu está, Deus? Trouxe nós até aqui para morrer. Por isso que a história vai falar mais à frente que este povo não entrou na terra prometida, porque eles foram vestidos por Deus, foram calçados por Deus, alimentados por Deus, e todo o tempo o que eles mais faziam era murmurar, era reclamar da parte de Deus, porque não estavam alinhados com o Espírito de Deus. Outra história que me chama a atenção é a história de José. Quando José é vendido para os seus irmãos, ele não entende aquele momento, ele pergunta a Deus: que é isso? A minha família querendo me matar, me vender como escravo. Eles queriam matar, na verdade. O projeto era matar. No decorrer da história, ele é vendido como escravo, ele vai para o Egito e lá ele se torna governador. Na visão dos irmãos,
era para matar o ministério dele, por ciúmes, por inveja, por meninice, por bobageira, por implicância. Mas na visão de Deus, era para ele alimentar os seus próprios irmãos que queriam matá-lo. Agora, quando nós entendemos a visão de Deus, quando nós estamos alinhados com o seu Espírito, em todo momento você vai ver que José estava alinhado com o Espírito de Deus quando ele é tentado pela mulher de Potifar. Várias tentações ele sofreu ali no palácio. Não foi só essa, a Bíblia nos relata só essa. Mas a Bíblia nos diz que ele era um homem íntegro, que ele era um homem temente a Deus, não se desviou dos caminhos de Deus. Ele sabia aonde ele estava confiando, em quem ele estava confiando. E a história vai nos dizer que ele se torna governador, sustenta a sua família, sustenta os seus irmãos num tempo de fome, porque ele estava dentro da visão de Deus. Nós temos que ter esse discernimento de quando estamos caminhando com Deus e quando não estamos na direção de Deus. Nós temos que entender que o beco sem saída com Deus é uma coisa, e o beco sem saída com Deus é outra coisa. Sem Deus é uma coisa, com Deus é outra coisa. O beco sem saída, sem Deus, ele pode te levar à morte. Mas o beco sem saída com Deus, ele pode te levar para a promessa. Amém? Aprendemos muito com a missão desse grande homem de Deus, Moisés, e vamos ver também a grande missão do Senhor Jesus Cristo, a grande missão da igreja, que é alcançar vidas, integrar famílias ao corpo de Cristo, discipulando e preparando para a adoração e serviço no reino de Deus. Entende qual é a nossa missão? Alcançar vidas é a nossa missão. O Senhor Jesus diz para os seus discípulos e para onde ele ia: aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Se nós seguirmos a Jesus e não nos negarmos a nós mesmos, nós estamos caminhando em vão, sem direção, e vamos parar num beco sem saída. Agora, quando nós tomamos a nossa cruz, que é entender o propósito, a visão, nos alinhar com o Espírito, nós começaremos a caminhar com Cristo, entenderemos o propósito, a visão do Senhor. E quando nos depararmos com um beco sem saída, com um piairote, o Senhor fará que nós passe para o outro lado, cantando o hino da vitória, fazendo que as águas do Jordão se abrem, que as águas do Mar Vermelho se abram, porque nós estamos seguindo o Mestre, porque nós estamos convictos, firmes, caminhando para o alvo, que é a salvação da nossa vida. Proclamar a salvação a todos os povos e através do discipulado, integrá-los na família de Deus, equipando-os para a adoração, proclamação e serviço do reino de Deus. Cristo estabeleceu 3 grandes objetivos independentes para seus discípulos. Estamos falando de visão: preparar os apóstolos e discípulos para a missão que iriam desempenhar, primeira. Segunda, proclamar a todo o povo a chegada do reino de Deus entre os homens. E 3, ensinar as verdades a respeito de Cristo e todas as pessoas
que atendem o seu convite. Visão: ser uma referência na multiplicação do amor de Deus e na estruturação de famílias, de acordo com os princípios bíblicos para o engrandecimento do reino de Deus. Se nós não estivermos alinhados com esta visão, como que nós vamos agregar famílias neste lugar? E como que essas famílias, elas permanecerão neste lugar? Se nós não estivermos com esta visão da parte de Deus, com esses princípios que a palavra nos ensina. A visão, ela fala de amor. A característica principal do amor cristão deve ser do amor ágape, amor único, amor de Deus, que não se refere a um sentimento, mas uma ação ou comportamento. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Se nós não manifestarmos o amor dentro desta visão de Deus, podemos pregar com a melhor eloquência, com a melhor dicção, podemos estar vestido com o melhor terno, com o melhor sapato, a melhor gravata, ser o mais bonito da congregação, ser o mais charmoso, ter o melhor carro, ter a melhor casa, perdão. Mas se nós não tivermos o amor, irmãos, de nada vale. De nada vale. E sabe como é que a gente demonstra o amor? Não é estar toda hora se arreganhando. Não é toda hora estar de mimimi, de agarramento. Sabe como a gente se demonstra o amor? Com educação, com caridade, demonstrando, conhecendo as pessoas na rua, te abraçando, tendo sentimento, tendo discernimento quando a pessoa está ruim, quando a pessoa não está bem, sem aquele olhar julgativo. Este amor, ele tem que estar inserido dentro da visão de Deus. É um dos princípios para nós estar inserido nessa visão de Deus. A missão, nós já sabemos que tem uma missão para cada um de nós. A missão do pastor Alessandro é uma, está à frente do trabalho dos homens, amém? A missão do missionário Ismael é estar em contato com o campo missionário, trazendo relatório dos missionários. Cada um de nós tem uma missão, mas o que não pode é o pastor Alessandro, é só um exemplo, estar se intrometendo nos trabalhos a qual o Ismael está inserido, porque nós somos, é só um exemplo, irmãos, não estou falando mal dos irmãos, porque nós estamos inseridos nesse contexto como um corpo. E nós fomos enxertados na oliveira verdadeira, através do sacrifício de Jesus. Não foi por mérito nosso, não é porque eu sei, porque eu sou, não é pela graça, irmãos, é pela misericórdia. E é através deste amor que nós vamos demonstrando quem nós somos. A Bíblia vai dizer que conheceremos aquele que é a diferença entre quem é e quem não é. Quem é homem de Deus e quem não é. Quem é mulher de Deus e quem não é. Agora, quando nós estamos inseridos dentro dessa visão de Deus, nós vamos ter o discernimento com quem nós estamos andando, com quem nós estamos lidando e para onde nós estamos indo. Ramachugaramagassou. Irmãos, Deus fala tanto comigo em lugares que não está preparado para um culto.
lavando um carro, tomando um banho, Deus está falando comigo. Às vezes eu estou cortando a grama da minha casa e Deus está me mandando mensagem, como eu devo me portar, como eu devo comportar, para onde eu devo ir, o que eu devo seguir. Deus manda eu me afastar para a direita, eu me afasto. Deus manda eu me afastar para a esquerda. Deus diz, te afasta dessa pessoa. Porque às vezes Deus nos afasta de pessoas, irmãos, que estão impedindo o nosso ministério de crescer. Vocês vão ver vários relatos da Bíblia, de Deus deixando para trás aquelas pessoas que não querem nada, estão sendo alimentadas, mas não querem nada com Deus, não querem compromisso, não querem se inserir dentro da visão, não querem alinhar o seu espírito com Deus e não querem estar dentro dessa missão. O fulano está fazendo, o Beltrano está fazendo lá, ele que se vire. Mas Deus, Ele está vendo o contexto que cada um de nós está inserido. E Ele é fiel para cumprir na minha vida e na tua vida. Ele é fiel para cumprir com os seus propósitos aqui na terra, usando eu e você, dentro dessa missão, dentro dessa visão e dentro dos valores e dos princípios de Deus. Bíblia como regra de fé e conduta. Cremos que as Escrituras Sagradas, compreendendo o Antigo e o Novo Testamento, são inteiramente inspiradas por Deus, infalíveis na sua composição original e plenamente dignas de confiança em todas as áreas, que venham se expressar sendo também a autoridade final e suprema como regra de fé, conduta e vida. Deus inspirou divinamente os autores humanos para que compusessem e registrassem sua revelação nas palavras dos manuscritos originais. A Bíblia, ela é a base para a transformação do indivíduo e da comunidade. 2 Timóteo 3, 16, 17, 2 Pedro 1, 20, 21. Então, aqui nós vamos entender que dentro da missão, dentro da visão, dentro dos valores, desse propósito de Deus, está a sua palavra, que é o GPS da nossa vida, que é a palavra é aquela que vai nos mostrar aonde nós estamos e com quem nós estamos, ainda que nós não conheçamos a situação geográfica ao nosso redor, nós entendemos que estamos inseridos naquele contexto. Embora estejamos num beco sem saída, em Piairote, nós sabemos que tem um Deus que nos norteia, tem um Deus que nos direciona. Andar com Deus, andar na visão de Deus, andar na missão de Deus, conhecer os valores, fala de ler a palavra de Deus, como fala em Josué capítulo 1, em versículo 8. Medita neste livro dia e noite. É citada várias vezes aqui na igreja. Medita neste livro dia e noite, vírgula, e procure fazer conforme tudo que nele está escrito, vírgula, aí então prosperarás. É tão profunda essa palavra. Essa prosperidade não está falando de dinheiro, de heranças. Essa prosperidade está falando de reino. De algo que nós ainda temos que conquistar nessa carreira que está proposta para cada um de nós. Irmão, há uma carreira proposta para cada um de nós. Não importa o lugar que nós vamos chegar, o que importa é que nós venhamos chegar. A Bíblia, como revelação inspirada da vontade divina, cumprida, completada na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo, é a nossa regra autorizada de fé.
Outro princípio dentro da visão de Deus, a família. A maior e mais duradoura contribuição, o mais profundo e duradouro impacto que podemos deixar no meio que vivemos e sociedade, de forma geral, será oriunda do fortalecimento de nossas próprias famílias. Aquilo que a gente fala que a primeira igreja, ela nasce na nossa casa. A nossa casa sendo fortalecida, nós vamos ter uma igreja forte. A nossa casa estando consertada, estando alinhada com Deus, nós vamos ter um altar santo. As coisas vão acontecer, nós vamos ver o mudo falar, o cego ver, o paralítico andar. Por que a gente não vê mais? Porque a igreja está desalinhada. Uns estão dormindo, acampados, como se estivesse na praia, espiritualmente falando, enquanto tem poucos orando, onde tem poucos se colocando. Mas eu creio que nesta igreja Deus está levantando um grande exército de homens e mulheres de Deus, que oram, que querem entrar nesta visão de Deus, nesta missão de Deus, e zelar pelos valores. Portanto, as famílias precisam ser amparadas, aconselhadas, acompanhadas, para que sejam sólidas, estáveis e equilibradas. E a única maneira duradoura e efetiva de fazermos isso é dar à palavra de Deus seu lugar de direito no centro da família. Está entendendo qual é a receita de Deus para a nossa vida se alinhar com a visão de Deus? De nós estarmos incumbidos dentro deste propósito, dentro dessa missão? É dar o devido lugar à palavra de Deus no nosso coração. Eis que estou à porta e bato. Sabe qual é a porta, irmão? É o teu coração. O mistério está em você abrir. Entra, abre, deixa ele entrar, deixa ele arrumar, deixa ele curar as feridas, os traumas de infância, deixa ele colocar as coisas do passado para fora, deixa ele adornar a casa e fazer morada, que você vai conseguir entrar na visão de Deus. Dons dados pelo Espírito Santo, já vou concluir. Dons dados pelo Espírito Santo para a execução dos serviços. 1 Coríntios 12, 4, 7. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas mesmo Deus é quem opera tudo e em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Estão entendendo que a visão de Deus, ela não é limitada somente para o pastor da igreja, somente para o fulano, porque ele é isso, porque ele é aquilo. A visão de Deus é um dom do Espírito Santo, que pode ser dado para cada um de nós. Então não fique de meninice, achando que Deus está de marcação com você. Não fique de meninice, achando que a liderança está de marcação com você, aonde você estiver. Porque se você estiver na visão de Deus, você estiver colocando a Bíblia como regra de vida na tua vida, se você estiver com esse amor ágape inserido no seu coração, com certeza, irmão, com certeza, irmã, você não vai ficar olhando para o lado, você vai avançar, você vai crescer, você vai sair desse beco sem saída e vai chegar na promessa que Deus tem para a sua vida. Outro atributo dentro da visão: comunhão. 1 João 1, 5, 7. E esta é a mensagem que dele ouvimos e
vos anunciamos que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Dependemos uns dos outros. A necessidade da prática da verdadeira comunhão é tão importante que o Senhor Jesus se preocupou em deixar com seus discípulos uma das mensagens mais importantes nesse sentido. Em sua oração sacerdotal, ele se dirige ao Pai dizendo: eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um em Cristo. Que tremendo, né? Outro atributo dentro da visão: testemunho. Uma pessoa com atitudes e consciência não aprovadas diante de Deus traz consigo sentimentos de culpa que a impedirá de realizar um testemunho eficaz. Muitos crentes se calam porque não podem falar da justiça de Deus no contexto de suas vidas injustas e vis. E sereis minhas testemunhas em todos os lugares. Nós somos testemunhas de Deus. Nós temos que dar o bom exemplo aonde nós estivermos. Assim nós estaremos alinhados dentro da visão de Deus. Vida devocional, vida com Deus, valorização dentro da visão, valorização das pessoas acima da instituição. Nunca passe por cima das pessoas, por A ou por B, por uma coisa ou por outra. Valorização das pessoas acima da instituição. Valores, já estou encerrando. Vou dar uma acelerada porque eu não quero ser cansativo aos irmãos, porque é um estudo, tá, irmãos? Valores, princípios de Deus, família, restauração familiar, fortalecimento, vida de oração, amparo, aconselhamento e acompanhamento para que sejam sólidas, estáveis e equilibradas. Tudo isso tem que estar nesse contexto familiar. Outro valor atribuído à palavra de Deus: honra. Honrar a Deus, honrar os anciãos, honrar pastores e líderes e honrar o corpo de Cristo. Aquilo que eu disse, não somos melhores que ninguém, somos todos ovelhas do mesmo pasto, aonde tem um grande pastor cuidando de nós, nos conduzindo dentro de uma missão, dentro de uma visão, para que nós venhamos nos alinhar e guardar os valores da sua palavra. Relacionamento com Deus, relacionamento com os irmãos, relacionamento com a família, amor, amar a Deus, amar e respeitar os pastores e líderes, amar as pessoas, amar fazer o bem. Se coloca de pé. Generosidade em nossos serviços, generosidade em nosso atendimento, generosidade em nosso comportamento. Vejam bem que eu estou falando de valores, dos princípios de Deus. Serviço, servir uns aos outros, servir a igreja local, servir as pessoas mais necessitadas e servir a nossa comunidade, como igreja missionária, como igreja alinhada com a visão de Deus, que zela pelos valores e princípios da palavra. Respeitar as discordâncias de opinião, respeitar quando corrigido ou confrontado, respeito às famílias, excelência dentro dos valores, excelência no serviço, excelência em nossos cultos a Deus, excelência em nossos relacionamentos, excelência em apresentar o amor de Jesus Cristo. Gratidão a Deus, gratidão pelas vidas alcançadas,
Gratidão pelos resultados, gratidão pela restauração das famílias. Crescimento, multiplicar, encorajar, fazer pessoas crescerem. Crescimento, multiplicar, encorajar e fazer pessoas crescerem. Tudo isso está no pacote missão, visão e valores. Eu creio que nesta noite Deus falou ao nosso coração. Primeiro falou ao meu, como mensageiro. O mensageiro é o primeiro que recebe a mensagem. O mensageiro não tem só o dever de levar a mensagem no teu endereço, no teu coração. Mas o primeiro dever do mensageiro é receber essa carta, essa mensagem da parte de Deus e guardar ela no teu coração. E procurar fazer tudo conforme aquilo que tu está aprendendo, aquilo que tu está lendo, aquilo que tu está ensinado, dentro desses princípios